Olá, bom dia, graça e paz. Bom dia, bom dia, bom dia, nesse dia lindo que Deus fez para nós. Aqui é a Sabrina Trombi. Estamos aqui juntos para mais uma live, a nossa live diária lendo a Bíblia Sagrada. Entre, fique à vontade nessa mesa que papai preparou para nós. Você é muito bem-vindo aqui e não fique só ouvindo, mas pegue a sua Bíblia para que você possa acompanhar e ler diretamente aí na sua Bíblia com os seus olhos aquilo que Deus está ministrando aqui. Amém? Bom dia, gente. Hoje vocês vieram, hein? Olha, amei essas flores. Bom dia. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Renata. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Dona Neuza. Que bom vê-la aqui, minha querida. Bom dia. Vamos orar? Pai, muito obrigada. Louvado é o teu nome, adorado, exaltado é o teu nome, Senhor. Pai, tu és um Deus tão, tão, tão grande. É impossível medir a largura, a profundidade, a altura do teu amor por nós. Mas uma coisa nós sabemos: o Senhor nos ama com um amor inigualável, com um amor violento. Ah, Senhor, obrigado, porque o Senhor é tão, tão bondoso. Senhor, eu oro para que esse amor, Pai, que eu estou aqui sentindo e desfrutando na minha vida, entre agora, em cada lar, em cada ambiente, onde há, Senhor, uma pessoa, e que esse amor envolva essa pessoa com coragem, que esse amor envolva ela, que ela se sinta, que ela sinta o toque do teu poder, do teu espírito envolvendo ela, Senhor, arrancando o medo, arrancando as mentiras, porque a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Em nome de Jesus eu oro. Eu oro porque eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio porque eu creio, eu declaro a tua palavra sobre a vida de cada pessoa que está aqui ouvindo ou que vai ouvir depois dessa live. E que cada um venha a ser fortalecido na sua fé, no seu homem interior, no seu espírito, para viver esse dia. Talvez é o seu dia mau, mas tenha bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo e ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, tenha bom ânimo, confie, acredite, o Senhor está cuidando de tudo. A porta que se abre é o Senhor, mas muitas vezes a porta que se fecha também é o Senhor. Ele traz livramento, ele traz limite para as nossas vidas. E que nós venhamos entender isso como um cuidado, como amor da parte do Senhor para conosco. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Conduz, Pai, essa palavra. Que nós venhamos, Senhor Deus, ser ministrados pelo Teu Espírito, Pai, por meio dessa palavra de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eita. Se sinta envolvido, abraçado pelo amor do Senhor. Amém. Vamos lá, meu povo, a gente está aqui em 2 Samuel, esse livro que já começou, né, gente, trazendo muitos ensinos para a gente, né, toda a palavra, ela foi escrita para o nosso ensino, para a nossa edificação, né. 2 Samuel, capítulo 4, a gente vai estar lendo hoje. Ontem a gente viu o assassinato, né, de pessoas inocentes por conta de vingança, e a gente viu que Davi não era uma pessoa como as outras pessoas. Ele não pensava e reagia como a maioria das pessoas talvez pensassem ou reagissem. A gente vai ver muito isso aqui. Grava isso aí no teu coração. O reinado de Davi é um reinado que nos mostra como aplicar a justiça. Davi era um homem muito justo. E quando chegou esse mensageiro trazendo a notícia, né, que ele achava que ia ser boa para Davi, que Saul tinha morrido, e ele diz que matou Saul achando que ia ter algum tipo de vantagem com Davi. Davi o mata, né, porque Davi ele não queria o reinado a custas da morte de outra pessoa. Na verdade, ele não queria, né, o reinado, Deus que o escolheu.
Deus que o chamou. E como é lindo isso. Ver como que Deus vai costurando as coisas para que se cumpra o seu propósito. Amém? Então vamos lá, gente, vamos dar sequência nesse livro que é sensacional. O assassinato de Isbosete. Isbosete, que é o filho de Saul, que a gente viu ontem, que foi coroado rei por Abner, né, que era o comandante do exército do seu falecido pai Saul. Quando Isbosete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu completamente o ânimo e todo Israel ficou sem reação. Gente, como isso aqui falou comigo? Ontem eu ainda comentei sobre isso, porque uma liderança, né? Quando uma liderança perde o ânimo, toda o povo vai sentir isso. Meu Deus, como isso aqui falou comigo? Deixa eu até marcar aqui. Então você, mulher, né, que eu sei que tem muitas mulheres aqui, você é o termostato na sua casa. Se você perde o ânimo, a sua casa vai sentir. Se você tá bem, toda a sua casa tá bem, tá todo mundo feliz, tá todo mundo fazendo as coisas, né? Agora, se você acorda com a pá virada, né? Se você acorda, porque mulher é de fases, né? Acorda minguante, meu Deus, fica difícil. Nós somos o termostato. Nós precisamos estar. Por isso que Jesus disse, nossa, incrível, incrível, porque eu justamente orei aqui antes sobre isso. Por isso que Jesus diz, ei, tenha bom ânimo. Por quê? Porque isso influencia e contagia diretamente as pessoas que estão debaixo do nosso governo, debaixo da nossa liderança. Uau! Uma ministração isso aqui. Meu Deus. Verso 2. Dois de seus irmãos, Baaná e Recabe, eram capitães dos grupos de ataque de Isbosete. Eram filhos de Rimon, membro da tribo de Benjamim, que vivia em Beerote. A cidade de Beerote fazia parte do território de Benjamim, pois seus habitantes originais fugiram para Gitaim, onde ainda vivem como estrangeiros. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou a Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Gente, guarda essa história aqui, tá? Depois, lá na frente, a gente vai ver. Marca aí na sua Bíblia, ó. 2 Samuel 4:4. 4:4. Marca essa história aqui, que lá na frente ela vai nos encontrar de novo. Verso 5. Certo dia, Rebeca não, gente. Recabe e Baaná, filhos de Rimon, de Beerote, foram à casa de Isbosete por volta do meio-dia, quando ele estava descansando. A mulher que ficava à porta estava peneirando trigo, mas ficou sonolenta e cochilou. Então, Recabe e Baaná passaram por ela sem serem notados e entraram na casa, onde encontraram Isbosete dormindo em sua cama. Eles o feriram e o mataram, e depois cortaram sua cabeça. Então, levando a cabeça, fugiram durante a noite pelo vale do Jordão. Chegando a Hebrom, entregaram a cabeça de Isbosete a Davi. Veja, disseram ao rei, aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo Saul, que tentou matá-lo. Hoje, o Senhor concedeu ao rei vingança sobre Saul e toda a sua família. Meu Deus, gente. As pessoas fazem o que fazem e dizem que foi o Senhor. Vocês estão entendendo isso aqui? Vocês têm que compreender o que o texto está dizendo. Aonde que a gente viu aqui o Senhor direcionando alguém a matar uma pessoa dormindo, a ferir uma pessoa
em estado de vulnerabilidade. Aonde que a gente diz aqui que a gente tem o direito de difamar, de matar, porque aí vamos trazer para a nossa realidade, a gente não tem aqui punhal, espada, mas a gente tem uma língua afiada, que Tiago vai dizer que a língua é mais afiada que uma espada. E que mata pessoas, muitas vezes em estado de vulnerabilidade. Como, por exemplo, agora, ontem eu até fiz um comentário sobre esse menino aí, nem lembro o nome dele, um menino aí que estava pregando e tudo mais aí, e que as pessoas agora não param de falar dele, e de acusar, e de falar mal. Meu povo, vamos falar da palavra. Vamos orar por essa família. Certamente esses pais estavam desequilibrados, sei lá o que estava se passando ali para permitir que isso aconteça. Não vamos usar de momentos onde as pessoas estão vulneráveis, onde elas estão no chão. A gente já leu isso, né? Lá em Provérbios. Não se prevaleça de uma pessoa que já está caída ao chão. Verso 9. Olha só o que Davi. Davi, porém, disse a Recabe e Baaná, filhos de Rimom de Berote: o Senhor, que me tem livrado de todos os meus sofrimentos, é minha testemunha. Quando alguém me informou que Saul estava morto, pensando que trazia uma boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclague. Foi essa a recompensa que recebeu pela notícia. Meu Deus. Ah, se a gente tivesse essa coragem, né? Ah, se as pessoas tivessem essa coragem de quando chegar um maldizente querendo, né, dizendo assim, olha, eu falei aquilo, isso e aquilo, olha o que tal pessoa está falando e fazendo, olha o que esse pastor, olha o que essa pastora, olha o que esse líder, né, está fazendo, achando que está contando vantagem, e a gente tivesse essa ousadia de eliminar essa pessoa, não de matá-la, né, mas de calar a boca, de dizer assim, ei, você não tem direito de estar falando isso. Você não pode estar falando essas coisas. Vocês estão entendendo, gente? A gente tem que ler a palavra e a gente tem que refletir, trazer ela para a nossa vida. Porque a gente gosta, né, de sair contando uma notícia, né? Sendo portador, né? Porque esse que está aqui bem no capítulo 1, ele era apenas um mensageiro. Foi lá, Davi agora diz aqui, ó, achando que trazia uma boa notícia. Eu o agarrei e o matei em Ziclague. Foi essa a recompensa que recebeu pela notícia que veio dar. Pela fofoca. Pela oportunidade de se dar bem. Porque foi isso, né? Ele achou, porque nem foi ele que matou Saul. Saul se matou. E na astúcia, né, na grande oportunidade de se dar bem, ele se deu foi mal. A sua recompensa foi a morte por ser fofoqueiro e mentiroso. Verso 11. Quanto mais devo recompensar os perversos que mataram um homem inocente em sua própria casa e em sua própria cama? Não devo responsabilizá-los pela morte dele e eliminá-los da face da terra? Então Davi ordenou a seus soldados que os matassem, e assim eles fizeram. Cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto à represa em Hebrom. Depois, pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Meu Deus. Gente, que forte isso. Hein? Olha, o reinado de Davi foi um reinado pautado na justiça, como eu já falei aqui, né? Ele não queria, ele não se alegrava em ver os seus inimigos sendo mortos
de forma que não tivesse sido o próprio Deus a designar isso. E pessoas, olha, já tinha vindo um, agora veio dois, trazendo para Davi a cabeça de mais uma pessoa, achando que ia se dar bem com Davi. Mas Davi não concordava com isso. Capítulo 5 agora. Davi se torna rei de todo Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era nosso rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor lhe disse: você será o pastor do meu povo Israel, será o líder de Israel. Então, ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel. Ele era rei só de Judá. Lembram? Ele era rei só de Judá. Não lembro aqui agora, gente, onde que tá que ele reinou. Aqui, ó. No capítulo 2, no verso 8, Isbosete é proclamado rei de Israel. Só que agora o seu rei foi morto. E Davi tinha sido proclamado rei de Judá, que era a maior parte, porque o povo tinha se dividido, né? As tribos de Judá, que era um grupo de tribos, elas eram a maior parte. E Davi era rei sobre elas, a partir da capital, Hebrom. E Abner tinha proclamado Isbosete, o filho de Saul que não havia morrido, como rei de Israel, que era o outro conjunto de outras tribos. E aí, diz aqui que Davi, no verso 11, e Davi reinou sobre Judá por 7 anos e meio, até vir acontecer isso, ó, que daí o rei agora morreu, então o povo foi até Davi. E aí falou todas essas coisas aqui. Então ali, verso 3 do capítulo 5. Então ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e ao todo reinou por 40 anos. Havia reinado sobre Judá 7... Travou aqui, voltou. Deixa eu ler aqui de novo. Havia reinado sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá por 33 anos. Verso 6. Davi conquista Jerusalém. Então, o rei partiu com seus soldados para Jerusalém a fim de lutar contra os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi. Você jamais entrará aqui. Até os cegos e aleijados são capazes de impedi-lo. Diziam isso porque imaginavam estar seguros. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de Cidade de Davi. No dia do ataque, Davi disse a seus soldados: odeio esses jebuseus cegos e aleijados. Ah, peraí. Só um momento, deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui diz, aqui no texto, no meu tá dizendo que ele diz que odeia, mas aqui embaixo tem uma anotação que diz que eles que odiavam Davi querem os atacar, devem entrar na cidade pelo túnel de água. Essa é a origem do ditado: os cegos e os aleijados não entrarão na casa. Verso 9. Então Davi foi morar na fortaleza de Sião e a chamou de Cidade de Davi.
ampliou a cidade desde o aterro até a parte interna. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeiras de cedro, carpinteiros e pedreiros, que construíram um palácio para Davi. E Davi compreendeu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e exaltado seu reino por causa de seu povo Israel. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e teve mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafla, Elisama, Eliada e Elifelete. Verso 17. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi perguntou ao Senhor: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e ali derrotou os filisteus e exclamou: o Senhor irrompeu no meio de seus inimigos como uma violenta inundação. Por isso, chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Davi e seus homens levaram os ídolos que os filisteus haviam abandonado ali. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor. Não os ataque pela frente, respondeu o Senhor. Em vez disso, dê a volta por trás deles e ataque-os perto dos álamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, ataque. É o sinal de que o Senhor vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez como o Senhor ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gézer. Uau! Sensacional. Eu vou parar por aqui, né? A hora eu acho que até já se estendeu, né? 9h29. Mas porque a gente vai entrar agora num assunto sobre a Arca da Aliança. No capítulo 6, capítulo 7. Capítulo 7 é um capítulo muito marcante na história da Bíblia, né? O capítulo 7 é um dos ápices da palavra de Deus, de uma das promessas que Deus fez. Então, eu vou deixar para falar desse assunto, desse contexto, amanhã. Amém? Glória a Deus. O Senhor é o nosso general de guerra, né? Só que antes de lutar as guerras, a gente precisa consultar o Senhor. Se é para ir e como é para ir. Quais guerras a gente deve lutar? Vocês viram aqui que Davi sempre consultava a Deus, diferente de Saul. Não vamos lutar as nossas guerras sem a direção de Deus, sem a sabedoria de Deus. E que nós não venhamos perder o nosso ânimo. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada pela tua palavra que nos ensina, Senhor. Ah, Pai, obrigado, porque o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos e fala conosco por meio da tua palavra. Nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos, Senhor, de pessoas que falem em teu nome para ouvir a tua voz, mas nós ouvimos a tua voz ao ler a tua palavra, Senhor. Somos ensinados, somos ministrados. Muito obrigado, Senhor, por falar conosco, por nos encorajar essa manhã, por nos ensinar. Em nome de Jesus eu oro que esse encorajamento, que esse fortalecimento do alto
venha ser uma verdade na vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, eu oro agradecida. Amém. Amém? Glória a Deus. Gente, beijo no coração de vocês. A live de ontem não subiu ainda para o YouTube. A live de ontem não subiu ainda, mas eu vou subir ela agora, tá? Para o YouTube. E assim que eu conseguir, eu subo essa aqui de hoje. Tá certo? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui novamente, lendo essa parte sensacional da história de Davi, que é o capítulo 6 e o capítulo 7. Amém? Tchau, Deus abençoe.